estando com o microfone, eu quero agradecer a presença de todos, né, e todas, contar que a gente possa estar contribuindo um com o outro aqui nesses 4 dias, numa troca feliz, né, e constante, e que ela permaneça e que ela tenha frutos. Tá? Infelizmente, o ano passado, a gente não conseguiu dar conta do encontro em função da enchente, né? Mas gostaríamos que esse espaço se encha enquanto uma enchente de trocas, de carinho e de, enfim, de crescimento para todos nós. Então, vamos, assim, com muita honra, né, que me chamaram para apresentar, então, a biografia do Milton, que é o mesmo nome do meu pai, né, que também passou por essa casa. O Milton Rubens Medrã Moreira, ele nasceu em Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Hoje tem 84 anos e é procurador da Justiça aposentado. Ele casou-se com Silvia Pinto Moreira, com quem teve 2 filhas e tem um neto. A sua educação decorreu no mais tradicional catolicismo, tendo sido seminarista dos 9 aos 15 anos. Ele foi radialista e tornou-se também jornalista. Foi professor da Faculdade de Direito de Bagé, cidade onde começou a sua aproximação com o espiritismo. E ali ele atuou numa cruzada de militares espíritas. Em 1982, Milton foi promovido para a capital e logo procurou a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, então dirigida por membros da então Sociedade Espírita Luz e Caridade, a antiga CELC. Hoje, nosso Centro Cultural Espírita de Porto Alegre. Passou logo a colaborar na CELC e na FERGS. Assume a 2ª secretaria de 1984 a 1987. Dirige o Departamento de Difusão, onde cria e redige o Boletim Unificador. Edita a revista A Reencarnação e produz e apresenta um programa Opinião Espírita na TV Gaúcha. No CCEPA, né, em 1994, participa da criação do jornal Opinião, publicado por 30 anos. Em 1986, durante o 17º Congresso do CEPA, em Buenos Aires, ele é eleito seu 2º vice-presidente. No Congresso de 2000, realizado em Porto Alegre, ele assume a presidência da CEPA, a qual é reproduzido para uma gestão de 2004 a 2008. Milton é autor dos livros Se Todos Fossem Iguais e Direito e Justiça, um Olhar Espírita. É também coautor dos livros A Cepa e a Atuação do Espiritismo e Espiritismo, o Pensamento Atual da Cepa. O Espiritismo na Perspectiva Laica e Livre Pensadora e Espiritismo, Ética Moral, estes da coleção Livre Pensar, também do CEPA. Então, hoje, o Milton nos vai acolher com a sua fala intitulada A Cepa e o Livre Pensamento. Muito obrigada. Boa noite a todos. Alegria em ver tanta gente querida aqui com a gente hoje. Eu me emociono nesses reencontros. Eles são fundamentais na minha vida de espírita, na minha vida pessoal. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. O Salomão chamou isso aqui, colocou na programação como conferência de abertura. Por favor, não vamos tomá-la como uma conferência. Vamos intitulá-la como uma charla, como diriam os nossos amigos uruguaios. Um histórico, pequeno histórico, uma rememoração da história no Brasil do que se chama de espiritismo livre pensador. Não sei por que o Salomão, não por dotes pessoais absolutamente, reservou a mim esse espaço, esse nobre espaço da abertura desse evento.
Certamente, em razão da minha idade, provavelmente ninguém tenha mais idade do que eu nesta sala. Vocês estão na terra de Mário Quintana, nosso querido poeta Mário Quintana. Talvez, nesse tour que seja feito, deem uma passadinha lá pela casa de Mário Quintana. Mário Quintana diz que nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio. Não sei lá se é efetivamente um privilégio, porque a gente vai encolhendo, vai esquecendo. Eu encolhi tanto que depois de escrever alguns livros, alguns artigos na área jurídica, muito no mundo espírita, no setor espírita, eu agora só faço quadrinhas, só faço trovas. É a forma mais sucinta de transmitir uma ideia. Então, não sei se é exatamente um privilégio, mas é uma honra para mim. Mas assim como o Mário Quintana diz que nascer é uma possibilidade, viver é um risco e envelhecer é um privilégio, Benjamin Franklin escreveu que a tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais. Certamente eu fiquei velho, mas não fiquei sábio. Mas busco, todo dia, aumentar meu conhecimento através do contato com esse segmento tão importante do movimento espírita, surgido aqui no Brasil, lá pela década de 70, mais ou menos, e a respeito do qual, e a cujo nascimento, tanto deve o movimento espírita exatamente a esta casa, a este teto, onde estavam, quando aqui cheguei, em 1992 ou 93, onde estavam figuras como Maurício Herbert Jones e Salomão Jacob Enchaia, na época dirigentes, ambos foram presidentes da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e a cuja iniciativa se deu um fato dos mais marcantes do movimento espírita brasileiro, que foi a criação do estudo sistematizado do espiritismo, que nasceu exatamente aqui dessa casa, sob esse teto, num ensaio que Salomão e Jones faziam aqui nessa instituição e depois levando-o à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Passou-se, então, a estudar sistematicamente o espiritismo. Passou-se a dar valor, um valor que jamais se dera antes, à figura iminente de Allan Kardec, fundador do espiritismo, seu codificador. Muita gente que não conhecia Kardec passou a conhecê-lo através das apostilas do estudo sistematizado do espiritismo, que depois foi adotado, depois de algum tempo, depois de muito tempo, e com certa resistência até, pelo movimento espírita brasileiro. Mas foram fatos marcantes no desabrochar disso que hoje chamamos livre pensamento. O espiritismo vive hoje uma fase muito especial, exatamente porque, e principalmente a partir da pandemia, se multiplicaram grupos de estudos domésticos, livres, fora dos centros espíritas, com gente que frequenta os centros espíritas ou que não frequenta os centros espíritas, mas que desenvolve essa vocação de estudar o espiritismo numa perspectiva livre, numa perspectiva não dogmática e numa perspectiva nem sempre religiosa. Foi exatamente o questionamento
do aspecto, do chamado aspecto religioso do Espiritismo, que desencadeou isso que passou a ser chamado depois como livre pensamento espírita. A abordagem do chamado tríplice aspecto pela revista A Reencarnação, em tempos em que Jones e Salomão foram, respectivamente, presidentes da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e Salomão, diretor e depois presidente também do Departamento Doutrinário. Quando se lançam 3 séries, 3 edições da revista Reencarnação, trazendo algum questionamento sobre aquilo que tradicionalmente se chamava, e se chama ainda em alguns setores, na maioria dos setores, como o tríplice aspecto do Espiritismo, como ciência, filosofia e religião. Isso era, assim, tomado sem qualquer reflexão. E a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e é nesse momento que eu também me integro àquela instituição, como seu diretor do Departamento de Difusão, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul lança 3 edições dessa revista, da sua revista Reencarnação. Uma, tratando do aspecto científico do Espiritismo, a revista tinha, na sua capa, uma mesa com 3 pés e um pé quebrado, que seria a ausência exatamente do aspecto científico na maioria da prática espírita. Depois lança uma outra edição sobre o aspecto filosófico do Espiritismo. E, finalmente, lança uma 3ª edição, e aí, nessa oportunidade, eu já era diretor da revista Reencarnação, com um título bastante interessante e bastante questionador. O título da revista, a capa da revista, dizia assim: Espiritismo, ciência e filosofia, até que ponto é religião? Essa edição da Revista Espírita do Rio Grande do Sul é marcante exatamente porque desenvolve, e nesse mesmo momento, era desenvolvido em Santos, o chamado Grupo de Santos, sob a liderança ativa e extraordinária mesmo de Jaci Regis, o mesmo questionamento sobre como poderíamos entender esse chamado tríplice aspecto. E se ele era realmente, e se isso é efetivamente o que define o Espiritismo. A partir desse momento é que surgem esses movimentos mais livres, esses movimentos que, sem abandonar, e jamais abandonaram, os princípios espíritas, tentam desenvolver esses aspectos, talvez de uma forma mais livre, talvez até em determinados momentos, fazendo reflexões sobre a própria obra de Kardec. Porque Kardec nos autorizou a isso. Porque Kardec nos incentivou a que desenvolvíssemos os nossos estudos, mesmo que contrariando suas ideias iniciais. Nós poderíamos dizer, como já disse um pensador, que trocamos algumas folhas, mas não abandonamos nossas raízes. Mudamos e multiplicamos opiniões, mas não nos afastamos de nossos princípios. E é exatamente essa ideia que eu gostaria de deixar aqui presente,
quando temos honradamente a presença de um representante da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e de diversos outros segmentos do Brasil, de diversas partes do Brasil, que aqui ocorrem para melhor conhecer o que pensa e como pensa a CEPA, o que pensa e como pensa a CEPA Brasil, que é o seu galho aqui no Brasil, e que foi aqui introduzida lá pela década de 1990, 91, com a presença muito ativa, por diversas vezes, de um grande pensador espírita, cujo nome eu respeito e declino com o maior respeito, que é Jonas Purba. Foi ele que trouxe, foi ele que encontrou esse segmento aqui no Brasil e desenvolveu juntamente conosco, juntamente com os seus filhos. Tem uma filha dele aqui, o Jaci, tem o seu genro, o Alexandre, juntamente com companheiros extraordinários lá de São Paulo, de Santos, como é a Jacira, como é o nosso querido Ricardo, presidente, como é o Ademar Arthur Quior dos Reis, a Rose, que está com ele, como é a Sandra, enfim, esse segmento que com ele desenvolveu essa atividade, desenvolvendo esse pensamento mais livre, esse pensamento que em determinado momento até questiona algumas reflexões de Kardec, porque ele, volto a dizer, nos estimulou a isso, porque ele nos trouxe exatamente essa ideia de um espiritismo mais livre, menos dogmático, menos igrejeiro, que pode até, para alguns, ser denominado como um aspecto da religião, a religião naquele sentido pensado por Kardec. Mas Kardec foi sempre muito firme nessa ideia de que o espiritismo não deveria ser uma religião. E um discurso, o chamado discurso de abertura, ele usou essa expressão. O espiritismo é uma religião no sentido filosófico. No sentido filosófico, isto é, no sentido de unir aqueles que pensam da mesma forma. Mas, acrescentou no seu discurso, não convém que o chamemos de uma religião. Porque se o chamarmos de uma religião, aqueles que ouvem, aqueles que nos ouvem dizer que se trata de uma nova religião, como foi o caso do abade de Chesnel, vão dizer que surgiu uma nova religião em Paris e estarão confundindo, estarão querendo que nós tenhamos dogmas, que nós tenhamos ritos, que nós tenhamos sacerdotes, e com isso e disso não deve se enfeitar o espiritismo. É claro que nós admitimos algum aspecto que possa ser chamado de religioso no espiritismo, desde que religião tenha exatamente aquele sentido trazido por Kardec e que foi tão bem desenvolvido por grandes pensadores do espiritismo brasileiro, como Herculano Pires e como tantos outros. Então, esse momento, lá pela década de 1990, antes disso, ainda na década de 70, com o lançamento do estudo sistematizado, com a apresentação de Kardec a tantos espíritas que não o conheciam, que conheciam Emmanuel, que conheciam André Luiz, mas que não conheciam Kardec. Kardec foi fundamentalmente apresentado ao espiritismo brasileiro com o estudo sistematizado, nascido gloriosamente na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e que se desenvolveu e que se desenvolve até hoje com frutos extraordinários. Então, esse é o momento. Esse é o momento que nasce aqui nessa instituição, e por isso também Salomão, que preside
essa comissão, fez muita questão de que fizéssemos aqui, na nossa casa, esse encontro. Aqui sentimos a presença do nosso querido Maurício Herbert Jones. Aqui sentimos toda a história que daqui partiu para um novo momento do Espiritismo, que hoje vive um capítulo dos mais importantes da sua história no Brasil. Eu, como disse, não quero absolutamente fazer disso uma conferência, mas apenas uma reflexão, lembrar que esse livre pensamento, em outras partes do mundo já se desenvolvia, e se desenvolvera muito bem nas primeiras décadas do Espiritismo, principalmente na Espanha, onde temos raízes muito profundas. E aqui mesmo no Brasil, alguns ensaios desse Espiritismo livre pensador terminou sendo esquecido, terminou sendo substituído por uma nova religião, uma excelente religião, uma bela religião. Maurício Herbert Jones dizia: eu não tenho religião, mas se tivesse uma religião, certamente eu adotaria. Se eu tivesse que ter uma religião, certamente eu adotaria a religião espírita. Então, meus amigos, esse momento que vivemos aqui, esse momento que vive a história do espiritismo brasileiro, do espiritismo mundial, e que hoje tem um capítulo importante que se desenvolve nesta casa, faz esse breve histórico para dizer, principalmente o seguinte: se não houvéssemos questionado o chamado aspecto religioso do espiritismo, talvez não tivéssemos chegado ao momento que hoje vive todo o espiritismo brasileiro. O chamado movimento espírita religioso, ele próprio, e aquele que se chama de espiritismo laico e cujo segmento está presente hoje aqui. Temos os mesmos princípios, adotamos como filosofia básica a obra de Allan Kardec, mas temos alguns aspectos diferentes, enfocamos diferentemente o espiritismo. Na coleção Livre Pensar Espírita, um dos livros, um dos pequenos fascículos que lançamos, um deles tive a honra de ter como coautor o Salomão. E o título desse livro desse pequeno livro O Espiritismo na perspectiva laica e livre pensadora. Admitindo, sim, que o Espiritismo pode ter outras perspectivas, que admite outras perspectivas, mas a perspectiva pela qual nós vemos, a perspectiva com a qual sonhamos e com a qual trabalhamos, é exatamente essa perspectiva laica e livre pensadora. Já para terminar essa reflexão, eu gostaria de lembrar dois pensadores importantes que tratam muito bem dessa questão. Um deveria estar aqui hoje, infelizmente não pôde vir, até estava escrito, é o Wilson Garcia, que tem uma história extraordinária dentro do movimento espírita, em todos os seus segmentos. Wilson acaba de lançar um livro cujo título é O Espiritismo depois do ponto final. Depois do ponto final, porque a esse livro antecede um outro que se chama Espiritismo Ponto Final. E nesse novo livro que o Wilson lança, O Espiritismo depois do ponto final, ele diz assim: reconhecer a diversidade interna, o Espiritismo sendo uma doutrina progressista, comporta diferentes abordagens, desde que respeitem seus princípios fundamentais. Fomentar o diálogo,
que é o que estamos fazendo aqui nessa oportunidade. Fomentar o diálogo é crucial. Criar espaços de debates respeitosos, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento mútuo. Revisar ou revisitar as obras de Kardec, retornar à base doutrinária para compreender que o Espiritismo é, antes de tudo, uma filosofia universal que inicia, mas não se limita à visão cristã. E outro pensador que eu gostaria de referir, que teve uma importância muito significativa para nós no desdobrar desses acontecimentos, no início dessas reflexões, e que já não está mais conosco, chama-se Krishnamurti de Carvalho Dias. Krishnamurti de Carvalho Dias era um pensador muito ativo e nada formal, diga-se de passagem. Eu o conheci no primeiro simpósio do pensamento espírita, primeiro simpósio brasileiro do pensamento espírita, era assim que se chamava, né? O pensamento nacional, promovido pelo Jaci Regis, lá em Santos, em 1989, por aí. Aquele, diferentemente dos simpósios de hoje, não tinha inscrições livres, ele convidou alguns pensadores brasileiros, e eu tive a honra de ser convidado naquela oportunidade. Ainda estávamos na Federação Espírita, creio, ou recém houvéramos deixado a Federação, e tive a oportunidade de conhecer o Krishnamurti lá em Santos. Uma figura extraordinária. Ele esteve no congresso que realizamos aqui em Porto Alegre no ano de 2000, o congresso da CEPA, onde eu tive a honra de ser eleito presidente. Krishnamurti estava na oportunidade enfermo, muito enfermo, vítima de um câncer e com a fisionomia, inclusive, alterada, com o pensamento, às vezes, alterado. Eu lembro que comentamos, o Ademar e eu, pelas conversas que tínhamos com ele, ele apresentaria um trabalho, e disse, mas será que Krishnamurti vai ter essa oportunidade de apresentar racionalmente um trabalho do jeito que ele está? Porque ele tinha algumas alucinações naquela época. Ele pensava, te lembra, Ademar? Ele pensava, por exemplo, ele sugeria que a CEPA, que estava naquele momento vindo para o Brasil, comprasse um avião, e que de avião nós percorrêssemos o Brasil, algo absolutamente impensável. Lembra, Ademar? Então pensávamos assim, será que o Krishnamurti vai ter oportunidade de apresentar um trabalho sério, um trabalho sem esses devaneios no Congresso? Pois ele apresentou um trabalho extraordinário, absolutamente racional, certamente assistido, muito bem assistido pelos espíritos. E ele disse naquela oportunidade, assim, isso está no trabalho dele, trecho final do trabalho, A Hora e a Vez do Segmento Padrão, que foi o trabalho que ele apresentou no 18º Congresso Espírita Pan-Americano em Porto Alegre, de 11 a 15 de outubro de 2000, e publicado no livro A Cepa e a Atualização do Espiritismo. Ele diz assim, depois, no encerramento do seu brilhante trabalho, ele diz, total, absoluta, é minha solidariedade com o polo gaúcho e o santista do segmento padrão, bem como a minha identificação com a luminosa cepa, cuja volta ao Brasil tive a felicidade de presenciar. Ofereço essas palavras como uma reflexão
muito cordial e fraterna ao consenso dos meus amados confrades. E ele, naquela oportunidade também, lançava alguns livrinhos, pequenos livros. Um deles se chamava Rustem. E nesse livro, Krishnamurti de Carvalho Dias escreveu: aguardo confiante em que um dia os espíritas, já libertos da religiosidade e decididamente compromissados com o Rivaiu, ainda façam isso. Organizem-se em um segmento padrão, de um modo não federativo, mas meramente cooperativo, consensualista, isto é, onde ninguém subordina a ninguém em pirâmides de poder, mas todos cooperem uns com os outros, horizontalmente, igualitariamente, formando um contingente alternativo ao outro, ao sistema federativo, cada qual reunindo de modo pacífico e harmonioso as duas compreensões espíritas, os ainda religiosos e os já libertos das limitações, todos convivendo lado a lado. É o que estamos exercitando neste momento. E agora sim, para finalizar, eu lembro um pensador desencarnado que manifestou-se mediunicamente exatamente no Congresso de 2000 em Porto Alegre. O grande pensador, sociólogo, o criador da sociologia espírita, o pensador Manuel Porteiro, argentino. Ele, através de uma companheira nossa, que estava presente no Congresso, e que em determinado momento, a Yolanda Polimene, de Recife, e que em determinado momento sentiu a presença de um espírito que ela não conhecia, e recolheu-se a um lugar afastado, lá no hotel onde realizávamos o congresso, juntamente com a nossa companheira Nícia Cunha, e produziu, naquele momento, uma linda mensagem que também vai nesse mesmo sentido. Manuel Porteiro disse, escreveu, nos deixou escrito, isso com o que eu concluo essa breve palestra, essa breve reflexão, esse breve histórico das nossas origens. Manuel Porteiro escreveu, e isso está na declaração final do Congresso de 2000 em Porto Alegre, ditou essa mensagem: nota a nota compõe-se uma sinfonia. Assim, no grande concerto da vida universal, cada um representa um pensamento que procura a verdade e o amor como expressão da harmonia. Cantar num só coro não significa entoar o mesmo tom, a mesma voz, ao mesmo tempo. Ao contrário, o coro se compõe de vozes, de sons diversos, de tons variados, para que expressem a beleza. O Espiritismo, conclui ele a sua breve mensagem, o Espiritismo é como o coração, ou por outra, é como a canção universal. Entoa as notas da ciência, da filosofia, do amor, para compor
a harmonia dos que buscam as verdades que conduzirão o espírito humano a dimensões não imagináveis, mas de imensa felicidade. O Espiritismo, meus amigos, nesse mesmo tom do querido Manuel Porteiro, o Espiritismo tem essa especial significação, essa especial missão de conduzir todos os seres humanos, diferentemente das religiões, que dizem conduzir o ser humano à felicidade eterna, a uns e a outros não. Ao contrário, o Espiritismo como ciência, como filosofia e como moral, busca levar as suas ideias, chamadas de Espiritismo ou não, isso pouco importa. As ideias que constroem o Espiritismo têm esta finalidade básica: levar todos os seres humanos à felicidade, porque para a felicidade todos fomos criados. Muito obrigado. 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 Obrigado.